antes de mais, é imprescindível ressaltar que o divórcio é a dissolução do vínculo conjugal e que deve ser declarada pela via legal e operada em vida dos cônjuges. Portanto, há aqui três aspectos fundamentais. O vínculo conjugal é quebrado e deve ser declarado por uma via legal, seja ela judicial ou não, que veremos mais adiante, e devem os cônjuges estar em vida. Ora, como é que surge então o divórcio? Ele surge quando a vida matrimonial se deteriore de forma completa e irremediável, que se torne impossível manter a comunhão de vida entre os cônjuges e quando o casamento perde totalmente o sentido para os próprios cônjuges, para os filhos e para a sociedade. Olha, se nós apreciamos os diversos sistemas jurídicos comparativamente, nós nos vamos aperceber que todos eles hoje em dia atendem à situação de divórcio, mas a forma como as encaram é que é totalmente diferente. Alguns sistemas legais são muito mais liberados, ao passo que os outros são menos liberais. Entretanto, todos eles, unanimemente, é aceite em todos os Estados que seja garantida a estabilidade da família, porque isto é interessante e favorável para a própria contextura da sociedade, razão pela qual o divórcio muitas das vezes é entendido como um mal. E há quem diga ainda que é um mal necessário, e nós já veremos mais adiante que é isto. Então, nós podemos classificar aqui duas posições, dois tipos de posicionamento diferente quanto à relação do divórcio. Alguns entendem o divórcio como uma sanção, ou seja, uma sanção que é imposta para aquele indivíduo, aquele cônjuge que causou a ruptura do vínculo conjugal. E há outra vertente, outro posicionamento que entende o divórcio como um remédio, ou seja, como uma solução final para aquelas situações, imbróglios que tenham vivenciado os cônjuges e que não tenha permitido os fins sociais e pessoais para qual o casamento foi instituído. Ora, assim sendo, nós em Angola, o nosso ordenamento jurídico compreende duas modalidades de divórcio. A primeira é o divórcio que pode ser requerido ou pedido por ambos os cônjuges com base no mútuo acordo ou mútuo consentimento. E a segunda modalidade, o divórcio pode ser requerido por apenas um dos cônjuges com os fundamentos previstos na lei, que é o chamado e conhecido como divórcio litigioso. Ora, com vínculo, com divórcio, acessam-se às relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges. Mas nós temos aqui uma exceção a esta cessação. A título exemplificativo, podemos observar a obrigação de prestação de alimentos ao cônjuge que dele carece. A doutora fez menção sobre os tipos de divórcio. A doutora fez menção sobre o divórcio litigioso e o divórcio por mútuo acordo. Uhum. Exatamente. Eu gostaria de questionar sobre qual lei, né, quais são as características respectivas a estes tipos de divórcio. Como é que podemos distinguir um do outro? Ora, muito bem. Ilustre, no divórcio por mútuo acordo, as partes por si mesmas têm a liberdade de decidir exatamente como e quando devem divorciar-se sem que haja qualquer impedimento. Mas existem pressupostos para que este possa suceder. É necessário que os cônjuges estejam casados há mais de 3 anos e tenham completado 21 anos. Portanto, caso não tiverem dentro ou não preencherem estes pressupostos, logo não poderão, então, requerer o divórcio por mútuo acordo. Ora, ao passo que no divórcio litigioso, este é necessário que as partes estejam separadas, de facto, há 3 anos. No mínimo, têm de estar separadas, de facto, há 3 anos. Devem deixar de coabitar,
deixar de partilhar o mesmo teto, cama, mesa, por 3 anos. E há aqui outra especificidade no divórcio litigioso, que deve ocorrer quando existirem causas graves ou duradouras, que estas não possam permitir e torne comprometida a comunhão de vida entre os cônjuges. Portanto, quando assim ocorre, nós então podemos dizer que estamos prontos para requerer o divórcio litigioso. Exato. Existe aqui uma questão do prezado slogan e ele gostaria de saber se, caso mesmo se divorcie, deve continuar a prestar alimentos para o cônjuge que carece. Acho que a doutora explicou sobre isso, mas a doutora pode reforçar ainda mais. Com certeza. Esta questão está ligada aos efeitos das relações patrimoniais entre os cônjuges. Como é que isso ocorre? Num ato do casamento, é preciso adotar um dos regimes económicos: o regime de comunhão de adquiridos ou o regime de separação de bens. Dentro do regime de comunhão de adquiridos, existem bens que serão considerados próprios e bens comuns. Os bens comuns serão todos os bens que serão adquiridos na vigência do casamento. Ou seja, tudo aquilo que você comprar durante o casamento, que adquirir com o seu cônjuge, tornará-se um bem comum. E a vida comum do casal, além da parte patrimonial, também vamos olhar aqui para os aspectos pessoais. O direito e o dever, por exemplo, da coabitação, da assistência, da cooperação, e do respeito, da fidelidade, tudo isso se terá em conta na altura em que ambos irão se unir em casamento. Ora, na altura da ruptura, se entender-se que um dos cônjuges não tiver uma condição econômica social favorável, deve este, por sua vez, solicitar a prestação de alimentos. E esta mesma prestação de alimentos está prevista no nosso Código de Família, ok? Tem respaldo legal no Código de Família e é necessário que seja assim cumprida. Entretanto, a atribuição dos alimentos, neste caso, está prevista no artigo, tem o respaldo legal no 111 do Código da Família, e é necessário se verificar, ter em conta a situação económica e social do cônjuge, tem que se pretender também verificar aqui o interesse maior dos menores e as causas do divórcio. Portanto, quando toda esta situação é verificada, pode sim o juiz, então, entender que deve o cônjuge esclarecido ser-lhe atribuído a prestação de alimentos. E esta prestação de alimentos, obviamente, ela finda a partir do momento em que o outro cônjuge contrair novo casamento. Muito bem, doutor. Doutora, e durante o processo de divórcio, qual é o papel do advogado? E como é que o advogado pode auxiliar as partes, ou seja, os cônjuges? Certo. Ora, na verdade, a lei não exige que haja a constituição de mandatário judicial para o divórcio, seja ele na via de mútuo acordo ou na via litigiosa. Todavia, nós aconselhamos sempre as partes a constituírem advogado, porque poderão ter um profissional que melhor entende da matéria, que seja especialista na matéria e poderá orientá-lo da melhor maneira. Por outro lado, muitas das vezes o processo de divórcio, praticamente litigioso, tem sido um pouco moroso. E esta morosidade acaba muitas das vezes por causar transtornos para as próprias partes, razão pela qual os advogados que estão muito habilitados a trabalhar neste processo poderão resolver todos esses imbróglios de morosidade que o próprio processo em si apresenta e deixando de uma forma mais descansada as partes que assim constituírem.
Exato, doutor. Existe outra questão que é corolário da abordagem anterior da doutora sobre a prestação de alimentos. O Islândio gostaria de saber se, ainda na senda da prestação de alimentos aos cônjuges que carecem deles, esta atribuição pode ser requerida nas duas modalidades de divórcio. Sim. Dizer que sim pode ser requerida nas duas modalidades de divórcio. Ora bem, entende-se que nós em Angola nós não aplicamos o divórcio como sanção. Obviamente, não se exige que a parte causadora tenha que indemnizar a parte lesada. Porque não existe um valor pecuniário que possa cobrir aquilo que é o sentimento de tristeza, de dor que a outra parte vai sentir-se ofendida, vai sentir-se praticamente destruída, não é? Sendo ela por dentro, por fora, ela vai perder muitos benefícios quando da dissolução do casamento. Ora, mas entende-se que deveria haver aqui alguma instituição, alguma forma de compensar o cônjuge carecido, porque no ato do casamento e na vigência do casamento, este poderia estar apresentando e decorrendo a sua vida socioeconómica estável, mas com a dissolução do mesmo, este encontra-se numa situação desfavorecida. Então é preciso colocar o cônjuge carecido na situação como se estivesse ainda dentro do casamento. E isto não olha-se para a modalidade se é de mútuo acordo ou se é de litigiosa, mas ambas são admitidas. Exato. Existe outra insistência da Madalena relativamente a essa questão, e ela também gostaria de saber se pode ainda ser invocada a prestação de alimentos, mesmo sendo que o casal não tiver tido filhos. Sim, a prestação de alimentos aqui nós não estamos a nos referir para os menores, os filhos menores, mas propriamente para o cônjuge carecido. Então aqui a questão de ter ou não ter filhos é afastada, porque nós olhamos para o cônjuge carecido e não para os filhos menores. Nos filhos menores, nós ali trazemos esta questão dentro dos acordos complementares, no caso do divórcio por mútuo acordo, que são ali chamados, então, a prestação de alimentos para os filhos menores. Ou, no caso do divórcio litigioso, também é aqui chamada a prestação de alimentos para menores. Se não for acordada entre as partes, pode e deve o tribunal, assim, decidir quanto à prestação de alimentos aos menores. Então, não há aqui qualquer impossibilidade de solicitar esta prestação, tendo ou não filhos em causa. Exato, doutora. Doutora, como é que funciona a divisão de bens durante o divórcio? Muito bem. Ora, quando nós falamos de divórcio por mútuo acordo, nós também não podemos nos esquecer dos acordos complementares a este. Ora, quais são então estes acordos? A nossa lei nos apresenta aqui no artigo 85 do Código de Família os acordos complementares do divórcio de mútuo acordo. São os acordos quanto ao exercício da autoridade paternal, que é o mesmo que dizer quem ficará, na verdade, com a guarda dos filhos, né, por outras palavras. O acordo quanto à prestação de alimentos dos filhos menores e a prestação de alimentos do cônjuge esclarecido, e os acordos quanto à atribuição da residência familiar. Ora, dentro do mútuo acordo, nós falamos mútuo acordo é um mútuo consentimento. Ele ocorre quando ambas as partes entendem que, por várias razões, já não podem prosseguir com o casamento e então elas em si vêm de forma voluntária e livre decidir sobre os seus bens. Ali, os próprios cônjuges estipulam, mais uma vez, chamo aqui a atenção, é muito importante que se constitui advogado, porque o advogado, com a sapiência que tem, haverá de orientá-lo da melhor maneira de como poderá, então,
exarar estes mesmos acordos, elaborar os tais acordos. E a partir dali, então, serão definidos como será atribuído o bem A e o bem B a cada uma das partes. Muito bem. No caso, E neste caso, doutora, quais são os prazos legais e os procedimentos a serem seguidos durante aquele processo todo do divórcio? bem, nós temos aqui, a lei nos apresenta vários procedimentos. Primeiramente, é que as partes devem intentar a ação de divórcio junto ao tribunal e não só. Vou abrir aqui uma exceção. É possível também o divórcio ser intentado através dos órgãos da Conservatória de Registro Civil, mas para isto não devem haver filhos menores, ou se os houver, deve haver a sentença transitada em julgado quanto ao exercício da autoridade da regulação paternal dos menores. Então, nestes casos, podemos então enveredar pela via da conservatória em vez da via judicial. Ora, mas quando for na via judicial, nós devemos elaborar o requerimento dirigido ao tribunal. Devemos também apresentar alguns documentos, como a certidão narrativa de nascimento dos cônjuges, a certidão da idade dos cônjuges, a relação específica dos bens próprios e comuns dos mesmos deve estar também toda ela esboçada em documento. A certidão de regime dos bens adotados do casamento também têm que estar aqui previstas. Pronto. Após isso, vai dar-se entrada ao tribunal e, por sua vez, o tribunal vai convocar as partes para uma audiência. Poderá fazer-se presente também o seu mandatário judicial, caso o constitua. Caso não constitua, só poderão as partes fazer parte desta mesma audiência. No caso da ausência ou não comparência de um dos cônjuges, o tribunal estipulará um prazo de 10 dias. Dentro destes 10 dias é preciso justificar o porquê da sua ausência. Caso contrário, o tribunal vai entender que houve desistência de uma das partes e será consecutivamente arquivado o seu processo. Exato. Doutora, isto funciona tanto pela via litigiosa quanto pela via de mútuo acordo? Ora, a via litigiosa, nós começamos a dizer, não é uma via muito favorável, razão pela qual, mais uma vez, devem constituir advogado para o efeito, porque até a própria lei institui que, quando não houver facilidade de tentativa de conciliação, de acordos nas tentativas de conciliação entre as partes, que deve sempre o tribunal dar esforços para remeter o processo para o mútuo acordo. Porque a via litigiosa, eu costumo dizer, é muito mais desgastante e morosa, não existe aquela celeridade em si. E o processo aqui, muitas das vezes, estes acordos, que eu já frisei na via de mútuo acordo, não são estipulados pelas partes. Por não haver entendimento e consenso entre os cônjuges, eles muitas das vezes acabam por não conseguir apresentar os acordos complementares. Razão pela qual o próprio tribunal aqui deve decidir sobre vários aspectos, que é quanto ao exercício da regulação da autoridade paternal, quanto à atribuição da residência familiar e quanto aos alimentos prestados. De realçar que muitas das vezes essas decisões podem sofrer alteração, modificação, quando as circunstâncias assim o exigirem. Exato, doutora. Há aqui alguma outra questão do Islândia e ele gostaria de saber se a traição de um dos cônjuges pode ser fundamento para o divórcio. Uma pergunta muito pertinente, muito interessante. Dizer que sim. Nós falamos, quando estamos a falar no divórcio litigioso, atenção, não no divórcio por mútuo acordo. Divórcio por mútuo acordo não exige-se que se tenha de fundamentar as causas do mesmo.
Portanto, aqui também não se atribui culpas a quem causou ou não a disruptura do vínculo conjugal. Porém, no divórcio litigioso, sim, porque nós verificamos que ele ocorre quando, por causa grave e duradoura, esteja comprometida a comunhão de vida dos cônjuges. Ora bem, e que não possa ser mais cumprido e realizado os fins sociais do casamento. Uma dessas causas poderá, obviamente, ser o adultério. A traição, neste caso, não é? Nós consideramos traição por adultério, assim que é chamado e conhecido. Não sei se a doutora gostaria de acrescentar mais alguma coisa, que provavelmente a doutora entenda ser importante. Exatamente. Sim, com certeza. Eu gostaria aqui de frisar um bocadinho sobre os efeitos patrimoniais, das relações patrimoniais e também das pessoais do divórcio. Ora, eles vêm pôr fim à comunhão de bens. É necessário que as pessoas percebam isso. Dissolvendo-se o casamento, finda a comunhão de bens, faz cessar o direito à sucessão dos bens do outro cônjuge e faz perder os benefícios recebidos em razão do casamento. Muitas das vezes as pessoas não têm esta noção. Por outro lado, precisamos também de ver quando é que são produzidos então estes mesmos efeitos. Os efeitos, neste caso, para as relações patrimoniais, vêm a ser produzidas após o trânsito em julgado da sentença ou na altura da cessação definitiva da coabitação. Atenção, esta cessação definitiva da coabitação pode retroagir. Portanto, caso a sentença vir decretada a data da cessação, todo aquele bem que foi adquirido dentro deste período não entra praticamente no património comum do casal. Isto é muito importante ter em conta. Muito bem, doutora. Existe outra questão, uma questão que tem despertado a curiosidade de muitos. E o Gelson não poderia deixar mesmo essa questão para depois. Bom, ele quer saber sobre o preço do divórcio. Qual é o preço do divórcio? Uau! Esta questão é mesmo pertinente. O preço do divórcio. As pessoas... eu só queria saber, este preço é relativamente à constituição de mandatário judicial para o acompanhar, assistir dentro do seu processo, ou é relativamente às custas judiciais e por aí? Acho que é relativamente às custas judiciais. As custas judiciais. Ok. Existe um valor da causa para os divórcios, mas nós não vamos falar em termos de preço do divórcio, porque cada fase do divórcio tem uma taxa judicial que deve ser paga. Portanto, eu não queria aqui esboçar-me muito sobre o preço do divórcio, mas gostaria então de aproveitar, oferecer ao Gelson, não é, a oportunidade de poder então ligar para nós e procurar-nos para nós melhor então explicarmos sobre essa situação do preço. Não há um valor, mas atenção, Gelson, às vezes as pessoas ficam com aquela ideia de que eu não me vou divorciar porque é muito caro. O divórcio são 6 milhões, 10 milhões. Não é nada disso. O que vai pagar são mesmo apenas custas judiciais. Existe a primeira fase inicial do processo. Portanto, o processo, à medida que vai decorrendo, ele tem fases. E cada fase há uma taxa judicial que você deverá pagar. Mas não quer isso dizer que serão milhões, como muitas das vezes as pessoas têm estado a especular. Não é verdade? Agora, quanto à parte dos honorários advocatícios, isto nós vamos deixar, tenha o nosso contacto e poderá, obviamente, contactar o escritório EM
para de melhor forma esclarecerem quanto ao preço dos honorários advocatícios. Exato. Há outra questão da Graciete. Ela diz o seguinte: quando uma das partes não tem recursos suficientes para custear as despesas do divórcio, qual o caminho deve seguir? Ok, muito bem. Ora, Graciete, obviamente que... E vamos então voltar àquela parte quando falamos da prestação de alimentos ao cônjuge esclarecido. Percebemos que o cônjuge esclarecido, por si, não tem condição económica, social favorável para custear um divórcio. Mas não quer com isso dizer que ele não possa intentar uma ação de divórcio. Nós temos um instituto que é a Ordem dos Advogados de Angola. E a Ordem dos Advogados de Angola vem então oferecer o patrocínio judiciário aos entes públicos, a todo o pessoal que estiver necessitado de um advogado para o ajudar a intentar a sua ação de divórcio e que não tenha condições económicas suficientes. Este instituto, que é a Ordem dos Advogados, ela, por sua vez, vem então permitir que, através do patrocínio judiciário, estas pessoas não fiquem aquém da lei, mas que também possam ter os seus direitos garantidos. Exato. Existe outra questão, me parece mais para caso prático de universidade, mas enfim. Doutora, imagine que A casa com B e após 3 anos de convívio descobre que B quis dizer isso, acarreta problemas tais como de anomalia psíquica. Poderá ocorrer o divórcio? Exatamente. Ilustro, com certeza poderá ocorrer o divórcio, porque a nossa lei é bem clara no artigo 98, quando fala dos fundamentos específicos para o divórcio litigioso. A linha D vem nos trazer aqui a questão da alteração das faculdades mentais como um fundamento para, então, se poderem tentar o divórcio. É possível, porque primeiro é que já preenche os requisitos, que é os 3 anos de convívio, mas atenção, precisa de ter também aqui os 3 anos de separação, no caso de divórcio litigioso. Atenção, porque dentro do divórcio litigioso, um dos pressupostos é que você esteja separado por mais 3 anos. Portanto, se não tiver, não será possível, ok? Mas no divórcio de mútuo acordo, como preenche os requisitos dos 3 anos de coabitação, poderá, sim, obviamente, também requerer o divórcio por esta via, mas nós não verificamos ali as causas aqui não são chamadas no mútuo acordo, atenção a isso, por favor, não pode confundir uma modalidade com a outra, mas é possível, sim. Exato. Outra questão do Islândio. Gostaria de saber se, sobre o divórcio litigioso, se é possível um dos cônjuges pedir uma indenização pelos danos causados em função do fundamento apresentado, e coloca entre parênteses o adultério. Uau! Islândio, esta pergunta é mesmo interessante. Islândio, na nossa lei está afastada o divórcio sanção. Como eu já disse e reitero, não penaliza o cônjuge culpado no sentido de ter ou dever de indemnizar o outro em razão do adultério, por exemplo. Apenas procura-se precaver o futuro do cônjuge divorciado, aquele que careça de alimentos, dando-lhe então assim um capital que a partida proteja o desamparo deste, ok? Em que melhor do que a prestação de alimentos, não é? Paga de mês a mês, que poderá então vir dar uma garantia de subsistência ao outro cônjuge, mas a indemnização propriamente dita, não. Exato. Tem outra questão do Francisco. A legislação não prevê o divórcio quando o cônjuge encontra-se em estado gestante. Ora, vejamos, percebemos que a gestação não é do esposo. O que eu quero dizer? Ok. Eu
Vou tentar, espero que eu possa entender bem isto e explicar da melhor maneira. Ora, obviamente que o marido não pode, sem o consentimento da mulher, de acordo com a nossa lei, não é? Requerer o divórcio, estando a mulher grávida ou antes do decorrido 1 ano após o parto. Porém, se o marido estiver na dúvida de que o filho não é seu, existe aqui uma exceção a esta regra. Portanto, ele pode impugnar a paternidade do filho a qualquer altura. Pode fazê-lo. Bem, doutora. Há outra questão do Lewis. Ele escreve o seguinte: boa tarde. A minha questão é quanto ao valor para Esta se foi divorciar. ultrapassada. Esta está ultrapassada. Sim, está devidamente ultrapassada. Há outra questão dele mesmo. Quanto é que terão que custear as necessidades dos filhos? Ora, no divórcio por mútuo acordo, nós temos ali os acordos complementares, na qual as partes devem estabelecer como será então a prestação de alimentos para estes. Quando nós falamos de alimentos, nós não estamos a falar apenas de comida, atenção, mas nós estamos a nos referir também à educação, à saúde, à instrução, ao afeto, tudo isto comporta os alimentos. Ora, obviamente que o casal deve verificar, não é? A condição económica de cada um. Portanto, quanto é que cada um ofere, quem tem as melhores condições que o outro, para então assim poderem decidir quanto é que cada um pode atribuir como alimentos para aquela criança. Isto dentro da base do mútuo acordo. É sempre possível decidir de forma consensual, de forma amigável, de forma livre, em razão de quanto é que cada um vai atribuir a cada um dos filhos. Portanto, isto é um consenso comum e vai basear-se mesmo nas condições económicas de cada um deles, e não só económicas, também na disponibilidade de cada uma das partes. Okay? Como é que é o nível social, o ambiente onde cada um reside e tudo mais. Isto tudo vai vir a ajudar a poder então determinar um valor exato para esta mesma prestação. Portanto, eles podem até também decidir quem é que vai dar, por exemplo, a parte da educação, o outro que vai dar a saúde, e assim sucessivamente. Deverá ser sempre de forma proporcional, mas também nós temos que perceber que pode uma das partes não ter condição favorável consoante a outra. Então, ali neste sentido, eles vão vir juntarem-se, não é? Com as ideias de acordo com aquilo que são mesmo as suas necessidades e aquilo que eles podem oferecer para os filhos. Exato, doutora. O Francisco dos Santos reforça a sua questão, mas acho que já está ultrapassada. Ele escreve que, na verdade, gostaria de saber como fica a gravidez caso seja fruto de uma traição. É basicamente o que a doutora... Já a mesma que a outra questionou, exato. Exatamente. A prezada Susana Manuel também questiona e ela gostaria de saber sobre a seguinte situação. Doutora, gostaria de saber. Me casei, imagino que tenha me casado em separação de bens e vivemos há mais de 5 anos como casal. Será que terei alguns benefícios no ato do divórcio? Ok, muito bem. Casou-se em separação de bens, está há 25 anos, tem algum benefício no ato do divórcio? Bem, a nossa lei dispõe, quanto à separação de bens, no seu artigo 53 do Código da Família, que o regime adotado pelos nubentes, se for de separação de bens, cada um deles conserva o domínio e fruição dos seus bens, presentes e futuros, mas podendo dispor deles livremente com as restrições da própria lei.
Ora, em caso de dúvida, os bens móveis ter-se-ão como pertencentes em compropriedade de ambos os cônjuges. Portanto, estamos a falar dos bens móveis, ok? Então, aqui é preciso perceber, se houver bens móveis que, mesmo você casando em separação de bens, mas estes bens serão considerados propriedade de ambos. Logo, no ato do divórcio, obviamente, quando for a altura da ameação dos bens, este deve ser, então, também dividido para ambas as partes. É um título exemplificativo. Okay? Existe outra questão do Emiliano. Eu penso que o Emiliano terá fugido um pouco do nosso tema. Não estamos a falar do casamento, estamos a falar do divórcio. Mas qual é a questão? Ele questiona se é uma obrigação casar em comunhão de bens. Não. As partes devem, de livre vontade, decidir qual o regime adotar para o seu casamento. Ninguém pode obrigá-lo. Primeiro é que já nem se tem que obrigar a casar, quanto mais quanto ao regime econômico que vai adotar. Isso tem que ser de sua livre vontade, não é obrigatório. Exato. Há outra questão do Gelson. Mas vamos lá ver... se quer escalar, tanja os alimentos depois do processo de divórcio, o pai fica com a guarda das crianças e o mesmo não trabalha, sua mãe, será que a mãe dará assistência? Ok. Bem, esta questão de facto é pertinente e é muito importante que nós possamos trazer aqui. Essa dizer o seguinte: o progenitor a quem for atribuído o exercício da autoridade paternal cabe em especial exercer os direitos e deveres para com o filho. Todavia, o progenitor que não for atribuído mantém sempre o direito das relações familiares e pessoais com o filho, devendo este também cooperar na formação, na educação, no acompanhamento deste mesmo exercício paternal. Logo, este também deve prestar alimentos à mesma criança. Independentemente de estar a residir com um, não significa dizer que o outro não deve prestar os alimentos. Ambos devem sempre prestar alimentos. Ora, se um dos dois não trabalha, o facto de não trabalhar pode, no momento, não lhe permitir dar uma ajuda com alimentos, mas pode sempre acompanhar o andamento da educação do filho. Exato, doutora. Existe outra questão da Júlia. A Júlia quer saber se é possível, após o divórcio, os cônjuges poderem reatar a relação conjugal. Uau! É muito interessante, Júlia. É muito interessante essa questão. E sim, dizer que é possível, Júlia, porque... Deixa-me dizer como é que funciona o procedimento. Depois de toda a audiência e tudo mais que nós já estivemos aqui a explicar, e decorridos os prazos, existe uma instituição que é chamada de divórcio provisório. Este divórcio, ele vem a suspender, produz os efeitos da suspensão da coabitação dos cônjuges, mas ele em si só não dissolve ainda o casamento, razão pela qual o legislador previu aqui um prazo de 90 dias para possibilitar que os cônjuges possam reatar. Logo, se dentro deste período dos 90 dias, que é estipulado no divórcio provisório, ocorrer o reajuste do relacionamento, logo cessa ali a dissolução do casamento. Porque a dissolução do casamento só é dada dentro do divórcio definitivo e não do provisório. Exato, doutora. Há outra questão do Islândio. Ele escreve o seguinte: doutora, analisando a norma do artigo 109 e 110 do Código da Família sobre os acordos complementares, ainda que o outro cônjuge tenha uma conduta indecorosa, mas este possui condições financeiras, ainda assim o tribunal poderá atribuir a guarda dos menores a este cônjuge, tendo em conta a condição de vida? Jamais.
Jamais. Já disse tudo. Conduta indecorosa. O tribunal não poderia chegar ao ponto de atribuir o exercício da autoridade paternal a um indivíduo com uma conduta indecorosa, porque deve-se ter aqui em conta o interesse dos menores. Isto acima de tudo. Portanto, o facto da mãe não ter uma condição mais favorável que o pai não a inibe de poder ter a guarda da criança. Portanto, não é possível, não é possível. Os próprios pressupostos aqui estabelecidos pela lei não permitem que assim seja, que o procedimento seja desta forma. Exato, doutora. Já estamos a caminho de 1 hora de live e por isso mesmo vamos ter que Obrigada, encerrar. Francisco. Sim. Mas antes de encerrarmos, doutora, há uma questão a ser feita, mas eu vou convidar a doutora, antes mesmo de responder à questão, eu vou convidar a doutora a falar um pouco sobre a mulher advogada, a importância, o papel da mulher advogada, já que estamos em março, o papel da mulher advogada na sociedade. Uma abordagem muito breve, muito prática. Uau! Bem, primeiramente desejar feliz Março Mulher e muito obrigada já agora a Francisco dos Santos, que acabou de nos saudar. Nós agradecemos imenso. É uma alegria muito grande ser mulher e, acima de tudo, ser advogada, porque nós estamos aqui como defensoras, não é? Na verdade. Então, nós nos regozijamos por isso. Não é uma tarefa fácil, é um desafio muito grande, principalmente para a mulher que já tem uma família constituída. Nem sempre é fácil nós estarmos a passar pelas situações que temos estado a passar, com todo este imbróglio que tem estado a suceder, os fenómenos que cá a nossa sociedade angolana tem estado sempre a atravessar, a série de metamorfoses que nós temos estado a ultrapassar na nossa sociedade. Nem sempre é fácil para uma mulher, porque em muitos lugares ainda sente-se alguma discriminação à mulher. Razão pela qual eu considero todas as mulheres advogadas umas guerreiras, vencedoras, e parabenizo mais uma vez cada uma de nós. Muito bem, doutora, muito bem. Foi em função desse comentário que eu fiz essa questão. Fugiu um pouco. Mas nunca é demais, é Março Mulher. Há aqui outras questões a serem respondidas. Eu não sei se a doutora ainda tem alguma disponibilidade para responder às mesmas, se podemos estabelecer mais algum tempo, ou se deixamos... Podemos responder uma última. Podemos ainda responder uma outra, para não deixar ficar assim. Vamos lá ver. Eu vou aqui escolher. O Léo, isso parece que já lançou uma, não é? Já lançou. Se puder ler para ajudar, porque essas letrinhas estão muito pequeninas. Exato. Eu desconfio que seja questões da prova dele, a maneira com que ele elabora. Aproveitar, não é? É assim mesmo. Estamos aqui para isso. Ela escreve o seguinte: doutora, ajuda-me a compreender só mais uma questão. No caso de A casar com B, no decorrer do tempo, A some, não havendo notícia durante 2 anos, a ausência. Neste caso, B casa com C. Como fica? Ok, B casa com... não, espera ali. A casou com B e ele ausentou-se, não é? E não dá notícias durante 2 anos. Ora, um dos fundamentos que a lei prevê aqui no divórcio litigioso é que ele pode ser pedido no caso da ausência do cônjuge, sem que haja notícias. Porém, o prazo estipulado deve ser de 3 anos, de tempo não inferior a 3 anos. O tempo não pode ser inferior a 3 anos.
Porém, ele não pode ainda contrair ou celebrar outro casamento sem que primeiro dissolva este, não é? O atual. Deve dissolver Exato. o atual primeiro para então depois estar disponível para o próximo. Exato. Doutora, só uma questão muito rápida mesmo sobre o que anteriormente a doutora esteve a abordar. Exato. Nas abordagens anteriores, a doutora abordou sobre os bens que podem ser objetos de meação no regime de separação de bens e nós gostaríamos de que a doutora nos desse algum exemplo de bens que podem ser ameados neste. Ok, muito bem. Ora, o artigo 56 do Código de Família, ele vem descrever a alienação e oneração de bens, isto independentemente do regime. Ora, assim sendo, a lei frisa o seguinte: só podem ser alienados ou onerados com acordo de ambos os cônjuges, qualquer que seja o regime de bens. Os bens próprios de um cônjuge, exclusivamente utilizados pelo outro como instrumento de trabalho. E os bens móveis próprios ou comuns, utilizados conjuntamente pelos cônjuges na vida do lar como instrumento comum de trabalho. Ora, e os bens imóveis próprios ou comuns e o estabelecimento comercial só podem ser alienados ou onerados por ato entre vivos com o acordo de ambos os cônjuges, salvo se vigorar entre eles o regime de separação de bens. Ora, este não é possível, mas nos outros, conforme nós conseguimos aqui identificar, serão possível se forem utilizados pelo outro como instrumento de trabalho. Exato, doutora. Exato. Para terminar mesmo já, eu gostaria que a doutora nos desse as recomendações finais sobre o tema. E a Gelson, doutora. muito obrigada. Certo. Mais uma vez agradecer pelo convite, a oportunidade de poder partilhar convosco esta temática tão pertinente e que tem, mais uma vez, devastado a sociedade angolana. Ora, eu deixo aqui alguns conselhos, por favor, para aqueles que já estão casados, para que não enverdem para o divórcio. Convém sempre tentarem a conciliação, tentarem o reatamento da união, que é melhor do que o divórcio. Porque o divórcio, por sua vez, nós estamos aqui a olhar para os efeitos pessoais, patrimoniais, mas há algo aqui muito importante que não se pode calar. Ele vem praticamente devastar a vida dos filhos do casal. E muitas das vezes são situações que muito difíceis de reparar. Caso, por exemplo, de depressão nos jovens adolescentes, dislexia na fala, na escrita dos menores, casos de isolamento, de tristeza, que nós, por sua vez, temos estado a observar, até mesmo nas escolas, crianças com dificuldades extremas e que nós às vezes chamamos de burros, mas não são burros. Muitas destas crianças têm estado a experimentar o divórcio dentro dos seus lares. Por razão disso, acabam por ser mais afetadas. Então nós viemos aqui aconselhar os casais, por favor, tentem enverdar por outra via. A via da reconciliação é a melhor via. E para aqueles que ainda não são casados, por favor, conheçam bem o seu companheiro antes de celebrar ou contrair o casamento. Conheçam bem, verifiquem bem, conversem bastante para que não tenham que chegar a uma fase de desvínculo, não é? Conjugal. Este é o conselho que eu deixo para os angolanos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela aula magna aqui dada. E esperamos que nas próximas oportunidades a doutora também se faça presente. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutora.